José Botto recusa proposta milionária. 100 milhões rejeitados pelo Flamengo. BAP vai abrir votação e mercado rubro-negro segue agitado. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do clube mais querido do Brasil. E é claro que eu estou falando do clube de regatas do Flamengo. Mas antes, para tudo, já chega apertando no botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se, é de graça, não custa nada. Você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes para não perder nenhum conteúdo. E é claro, se tratando desse vídeo, o clube com a maior torcida do mundo, o Mengão. Sem mais delongas, para você que já se inscreveu, deixa o likezão, porque é muito importante para ajudar o meu e o nosso trabalho aqui do BTB Esportes. Então vamos lá para o nosso vídeo, porque temos muito o que falar. Iniciando o nosso giro de notícias de hoje, BAP vai abrir votação. É isso, o Flamengo vai ter uma semana agitada, porque o BAP vai abrir uma votação na próxima semana, junto com o Conselho Deliberativo do Flamengo, para decidir os patrocinadores do Mengão para a temporada de 25. Eu trouxe aquela situação da casa de apostas que estava banida, enfim. O Flamengo vai decidir em votação com o Conselho Deliberativo e, é claro, o presidente Luiz Eduardo Batista, os 3 patrocinadores que vão ficar com a equipe para a temporada de 2025. Trazendo a informação por completo, na próxima semana, o Conselho Deliberativo do Flamengo votará 3 patrocinadores que foram fechados pela gestão anterior, que podem estampar o manto rubro-negro em 2025. Além desse processo, haverá também a avaliação das contas, onde o Conselho, presidido por Ricardo Lomba, irá se debruçar sobre o orçamento deixado pela gestão do Landim. Então preste atenção, vou te explicar e tentar aqui desmembrar essa informação que está bem formal para você tentar entender. O BAP vai abrir uma eleição, uma votação na realidade, junto com ali o Conselho Deliberativo do Flamengo, que foi escolhido por ele. Você acompanhou aqui na tela do BTB Esportes ao vivo essa posse, e eles vão sentar e se organizar o nome de 3 patrocinadores que estavam certos com a gestão de Rodolfo Landim. Desses 3 nomes, eles vão escolher quem vai estampar a camisa do Flamengo em 2025. Essas negociações já tinham sido antecipadas pela gestão anterior. Provavelmente para facilitar a vida, devia ser uma proposta agradável ao Luiz Eduardo Batista. Ele falou, vamos nesses 3 que já estão certos, a gente adequa qual nome fica melhor para estampar na camisa do Flamengo e esse vai ser o nome do patrocínio. Além disso, vai ter uma conversa em relação a finanças, se tratando da posição do Ricardo Lomba, que ele é o representante do conselho e vai ter aí por dentro dessas avaliações ali de contas, como o Flamengo vai aplicar o valor no mercado, como vai ser as contratações. Além disso, como o Lomba vai se debruçar dentro desse orçamento deixado pelo Rodolfo Landim. Então é aquela organização de gestão para a temporada de 2025 para não ter nenhuma quebra de alinhamento daqui para frente, já que o Flamengo vai ter uma temporada, como eu falo, muito acirrada e com muitas competições. O Flamengo vai jogar mais de 6 competições nessa temporada de 2025, então tem que estar preparado para tudo que pode acontecer. Prosseguindo com o giro de notícias, José Botto recusa proposta milionária. Mais de 100 milhões rejeitados pelo Flamengo. Vamos falar sobre isso porque foi o assunto do dia. Iniciou de uma maneira muito legal para o torcedor rubro-negro, mas terminou de uma maneira um pouco preocupante, com uma revelação já dentro dessa nova gestão aplicada pelo diretor José Botto, português, que veio para tentar organizar esse trabalho junto com o BAP Luiz Eduardo Batista. Vamos trazer aqui primeiro esse geral do que aconteceu ao longo do dia. Inicialmente, uma informação saiu do jornalista Vene Casagrande que o Flamengo teria recebido uma proposta do Cruzeiro pelo zagueiro Fabrício Bruno. A proposta girava em torno de 5 milhões de euros por 50% dos valores do jogador. E aí o Flamengo teria ali na mesa a oportunidade de vender ou não. A primeira informação dos bastidores, até apurada também pelo BTB Esportes, é que o Felipe Luiz teria liberado a venda do Fabrício Bruno, contando que ele é essa terceira peça hoje da zaga do Flamengo, mas que haverá reforços, e o Felipe Luiz entende que hoje para o Fabrício Bruno talvez respirar novos ares poderia ser um bom caminho. A situação é que a diretoria do Flamengo não pensou dessa maneira e recusou a proposta inicial do Cruzeiro, falando que os valores estão muito baixos. E se a equipe mineira quiser realmente contar com o Fabrício Bruno, tem que fazer uma proposta melhor. Essa era a primeira ideia dada pelo José Botto em relação ali à atrativa. Uma outra informação de bastidores muito interessante sobre essa proposta enviada ao Flamengo é que o Fernando Diniz e o Fernando Sobral, os 2 representantes do Cruzeiro, ligaram para o Fabrício Bruno. Houve esse contato, o jogador ficou entusiasmado com a proposta do Cruzeiro, com o que o Fernando Diniz disse a ele de projeção para essa temporada, colocou ele num patamar de importância dentro do Cruzeiro e ele estaria interessado em se transferir para a equipe mineira. O Fabrício Bruno tem a vontade de ir ao Cruzeiro porque gostou do projeto estipulado pelo técnico Fernando Diniz. Então, teoricamente, o Fabrício Bruno já está convencido de deixar o Flamengo.
Mas agora vai ter essa conversa com a diretoria, porque o José Botto recusou a primeira proposta da equipe de Minas Gerais. Então o Fabrício Bruno não vai sair por esse valor de 5 milhões de euros. Não vai sair. O Flamengo já recusou e avisou os representantes do Cruzeiro. Querem a contratação do jogador? Envie uma proposta melhor, porque por esse valor ele não sai. 5 milhões de euros aí girando dentro da cotação atual, colocando o euro a R$7, vamos colocar 6. Está saindo aí a 30 milhões de reais, seria a proposta pelo Fabrício Bruno, muito baixo, segundo o Flamengo, não agrada aí a equipe rubro-negra. Mas falando sobre isso, logo em sequência o Vene Casagrande soltou uma outra informação muito interessante também em relação ao mercado rubro-negro. Lembra que a gente tem batido muito numa tecla sobre o Wesley vai para a Europa, junho é o limite do Wesley para permanecer ao Flamengo, vamos buscar a mega valorização do jogador, depois ali dos confrontos que o Flamengo vai ter, inclusive vai enfrentar o Chelsea, por exemplo, nesse Super Mundial. O Flamengo recusou uma proposta milionária pelo Wesley. Essa informação também saiu na tarde de hoje, onde o Aston Villa teria o contato com o jogador e enviado uma proposta ao Flamengo girando a casa dos 100 milhões de reais. É isso mesmo, lateral direito, super valorizado numa proposta na casa dos 100 milhões de reais, e o Flamengo recusou essa proposta. Para o José Botto não foi atrativo esse contato inicial da equipe inglesa e o Wesley não sai em janeiro. O Wesley permanece no Flamengo e vai haver o risco de uma mega valorização do jogador no Super Mundial. Eu vou dar a minha opinião sobre isso, e eu acho que muito se deve, talvez, do medo do Flamengo e a cautela de encontrar um substituto dentro desse tempo curto que o Flamengo tem para grandes competições dentro dessa temporada. Então o Flamengo teria que fazer uma mega contratação para substituir um Wesley, que deixa uma temporada passada jogando muito bem. E talvez isso seria um medo do Flamengo ter um pé atrás de uma venda tão antecipada, de um garoto que é uma grande revelação da temporada passada, porque o Wesley chegou ali no ápice dele no futebol nacional, onde ele começa a ser mega valorizado para os continentes europeus. Isso aí pode ser uma grande oportunidade de venda do garoto daqui para frente. Mas o Flamengo inicialmente recusa essa primeira proposta do Aston Villa de 100 milhões de reais. Ainda não houve justificativa da atual diretoria do porquê da recusa ao Aston Villa numa proposta tão agradável ao Flamengo dentro do cenário atual, principalmente quando se trata de um lateral. Nada contra o Wesley, para mim é um excelente jogador e hoje é o lateral titular da seleção brasileira. Para mim o Wesley inclusive tem que ser convocado, e a saída talvez ao Aston Villa valorizaria mais o jogador ainda em aparecer na Premier League, a grande competição do mundo, enfim, seria aí uma abertura de portas para o garoto, numa equipe que não briga tanto por título, mas que tem um pequeno reconhecimento dentro da Inglaterra do que se detém ali das grandes equipes, os 6 fortes dentro da Inglaterra. Mas o Flamengo fez essa primeira recusa, na minha opinião, era o momento da venda, pela falta de iniciativa e valorização dos laterais dentro do cenário nacional. É muito difícil você fazer uma venda de um lateral por mais de 100 milhões. É a contratação aí, um valor de um atacante que sai de uma divisão de base de clube direto para a Europa. O Wesley está sendo aí valorizado e teve essa oportunidade de ser vendido, mas o Flamengo recusou essa proposta. Prosseguindo com o Giro de Notícias, vamos falar sobre o mercado rubro-negro, porque tem um contrato muito interessante assinado pelo Flamengo hoje, e um reforço que vai estar aí nas divisões de base do Mengão, podendo aparecer no profissional. O Flamengo assinou o contrato com o jogador Dieguinho. Ele se destacou no Serra Macaense e já tinha um contrato de formação com o Flamengo. Agora assina o seu contrato profissional. O jogador é atacante, tem características de velocidade e pode ser uma peça importante daqui para frente para o técnico Felipe Luiz ficar de olho e contar futuramente no cartel de opções dos jogadores profissionais do Flamengo. A multa rescisória do jogador é de 50 milhões de euros, cerca de 320 milhões de reais. É a oportunidade do Flamengo de negociar um garoto que é muito promissor, porque tem muita técnica e pode ser uma grande venda futura para a equipe aí comandada pelo técnico Felipe Luiz. E agora o BAP vai ter essa responsabilidade também de mega valorizar e estar junto e firme para a venda desses garotos dentro do cenário nacional e internacional. Além disso, vou trazer atualizações sobre a negociação com o Lassina Traoré. Esfriou, tá? O Flamengo entende que hoje o quesito físico do jogador, pelo tempo que ficou parado, adquirindo uma lesão em 2022/2023, teve ali uma lesão muito grave no joelho, ficou paralisado e quando voltou não conseguia ter uma sequência. Acabava jogando 2 jogos, se lesionava de novo. É um jogador que tem aí esse empecilho analisado pelo scout do Flamengo e também ali, é claro, pela fisiologia do clube.
olhando e falando pro Boto, vamos dar uma segurada, ele é um jogador que pode ser útil, mas inicialmente a gente tem que ver esses quesitos dos problemas do Lassina Traoré que estão aí atrapalhando essa negociação. Então o scout, a fisiologia e o departamento médico do Flamengo trabalham junto com os olheiros e os observantes aí que estão juntos com o José Boto para a tentativa e atração de jogadores do cenário internacional. Então a gente vai ter aí essa mobilidade do Flamengo dentro do mercado para tentar buscar peças, mas de uma maneira cautelosa, junto com o departamento médico que vai estar de olho a tudo que está acontecendo. O Lassina Traoré, no momento, tem a sua negociação paralisada. Pode acontecer que daqui a alguns dias volte a negociar com o Shakhtar Donetsk para a tentativa do jogador atuar pelo Mengão nessa temporada de 2025. Galera, é isso. Vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTV Esportes. Agradeço a todo mundo que me acompanhou por aqui. Eu me chamo Yuri Duque, um forte abraço e nunca se esqueça, BTV Esportes em todos os lugares. Fui, até amanhã.